Queridos, graça e paz. Eu estou feliz de conhecer esse trabalho. Muito bom estar no meio de irmãos e irmãs que vão morar no céu. Que nessa manhã seja uma manhã especial, gloriosa, como tem sido todas as quintas-feiras de vocês aqui, né? Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Jaqueline, pelo convite, por fazer essa ponte de estarmos aqui. E que Deus nos use e nos abençoe. Eu sei que é um grande privilégio ser um porta-voz de Deus, né? É uma grande honra você ser chamado e vocacionado para ministrar a palavra de Deus. Mas na mesma medida que é uma grande responsabilidade e honra e privilégio também é responsabilidade. Eu estou falando a um povo eleito. Eu estou falando a um grupo de pessoas que têm uma intimidade, uma relação com Deus. Vão morar no mesmo céu para onde eu estou indo também. Então é uma grande responsabilidade aquilo que a gente vai falar e ministrar aos corações. O que a gente vai falar aqui nessa manhã pode, de certa maneira, te abençoar muito, edificar muito a sua fé. Mas pode também que você saia daqui chateado, não gostando de algo que você ouviu. E por isso a gente coloca a nossa vida aos pés da cruz para que Deus nos use para te abençoar, Que Deus abençoe você que está pela internet assistindo. Eu acho que também está gravando aqui, né? Tem um ao vivo aqui. Queridos, olha só. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos hoje extrair algumas lições importantes desse evento tão importante, um episódio que acontece na vida de Jesus, o nosso Senhor. Se você parar para pensar e lembrar, Jesus operou alguns milagres de ressurreição. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro e ele ressuscitou uma menina que ela não tem nome, mas ela é conhecida como a filha de Jairo. Então, essas 3 ressurreições que Jesus operou no seu ministério. E nós vamos tirar algumas lições desse milagre. Nós vamos tentar entender e sair por aquelas portas daqui a pouco com aprendizados. E todo aprendizado e lição precisa trazer mudanças significativas na nossa vida. Aquilo que a gente aprende nos cultos, na escola bíblica, nas pregações, nas nossas reuniões, tem que gerar mudança. Porque a gente absorve conhecimento, ensinamento, e se a gente não praticar, não gerar mudança, de nada serviu, nada foi útil, nada foi produtivo. Então eu quero ler com você Mateus 9, a partir do versículo 18. Mateus 9, a partir do versículo 18, nós vamos aqui olhar para esse evento de cura, de milagre, de ressurreição, e ver que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele continua operando, ele continua fazendo, ele continua executando, sendo o mesmo Deus. E assim como ele fez lá, há 2000 anos atrás, ele continua fazendo hoje. Mateus capítulo 9, versículo 18, diz assim: Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus, levantando-se, e foi com ele, e também os seus discípulos. Versículo 20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois dizia assim: se eu também somente crer e tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas, instrumentistas e multidão que agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Curve a sua cabeça mais uma vez, eu quero orar com você. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, por tudo que vimos aqui, por tudo que já ouvimos, pelos louvores que entoamos, pela adoração que te entregamos, pelas ofertas recolhidas. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai, porque estamos na tua casa e na tua presença. Que nessa manhã o
a tua palavra possa prescrutar os corações, a tua palavra possa penetrar como a espada, a tua palavra possa entrar e encontrar guarida nos corações. Aquilo que as minhas palavras não encontrar, as palavras de conhecimento, de cunho teológico, aquilo que for apenas para utilidade humana, que o Senhor venha transformar em sabedoria do céu. Que o Senhor venha transformar as palavras aqui proferidas, Pai, em palavras de consolo, refrigério, consolo e esperança, conforto para tuas filhas e teus filhos. Que nessa manhã a tua palavra penetre nos corações, que a tua palavra seja, como sempre é, poderosa para agir no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Usa-me nessa manhã, Pai, e que esse episódio possamos refletir, olhar para ele e ver que precisamos aprender coisas excelentes sobre ela, porque é a tua palavra. Nos usa, nos ajuda, fica conosco porque nós dependemos de ti. Sem ti, nada podemos fazer. Se o Senhor não estiver aqui nesse ambiente, Pai, nós jogaremos palavras ao vento. Será apenas uma reunião de confraternização. Mas se a tua presença estiver aqui, o Senhor fará algo novo. E nós acreditamos que o Senhor há de fazer algo novo das nossas vidas. Que a palavra pregada e ministrada venha trazer consolo, refrigério, esperança e, se for possível, se for da tua vontade, admoestar também, exortar também, para que os teus filhos sigam no caminho correto. Nos ajuda nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos e queridas, deixa eu me direcionar para cá, porque a maioria estão aqui, né? Eu sou um apaixonado pelo Evangelho de Mateus. Esse episódio que nós lemos, ele é retratado também no Evangelho de Marcos e de Lucas. E você vai ver algumas similaridades, mas também algumas diferenças. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia de maneira completa, onde eventos, acontecimentos que estão num livro, um outro autor vai focar de uma maneira diferente. Mateus vai dar detalhes sobre esse evento que Marcos não vai dar, e Lucas vai dar outros detalhes. Então é importante entendermos que os evangelhos se completam. Eles não se contradizem, eles se completam, eles são suplementares. Essa é a grandeza da palavra de Deus. E eu gosto tanto do evangelho de Mateus porque ele tem algumas características importantes. O evangelho de Mateus ele foi escrito para um público diferente. Diferente de Marcos, que escreve aos romanos, e Lucas aos gentios, Mateus vai se preocupar com o público judaico. Ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que foi profetizado na lei de Moisés. Mateus tem essa preocupação de mostrar aos seus ouvintes, os seus leitores do primeiro século, que Jesus é aquele que haveria de vir, estava profetizado nas profecias do Antigo Testamento. E Mateus tem uma característica que eu gosto tanto, porque 60% do conteúdo do livro de Mateus é ensinamento. É ensino, Jesus ensinando o tempo todo. Só para você ter uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus vai apresentar Jesus como rei. O rei chegou. O rei chegou trazendo uma boa notícia. O rei chegou trazendo um reino. E esse reino, para que eu entre nele, é necessário arrependimento e fé. É isso que Jesus fala nas suas primeiras palavras. Quando ele entra no seu ministério na Galileia, ele fala: arrependam-se. Creiam, porque o reino já chegou. Então, a gente vê que Mateus apresenta nos primeiros capítulos um rei chegando, trazendo um reino. Até aqui vocês estão comigo, entendendo? Amém? Jesus, então, é apresentado no início de Mateus como o rei que chegou. Quando chegamos no capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está falando sobre os princípios desse reino que chegou. Então você vai ver 3 capítulos, Jesus falando do Sermão do Monte, ensinando sobre perdão, ensinando as bem-aventuranças, ensinando aqueles que são humildes, os humilhados, ensinando sobre divórcio, casamento, sobre perdão, jejum. Ele vai ensinar durante 3 capítulos os princípios. Ou seja, se você entrou nesse reino, se arrependeu e teve fé, existem agora valores e princípios que regem esse reino. Você não pode entrar nesse reino de qualquer jeito e achando que vai viver os seus princípios. Existem princípios e ele vai ensinar no Sermão do Monte. Então o rei chega com o seu reino, ele
implementa os princípios, que são o Sermão do Monte, e agora no capítulo 8 até o capítulo 9, Mateus vai mostrar qual é o poder que rege esse reino. Que poder é esse que Jesus opera com os seus milagres? E se você prestar atenção, no capítulo 8 a 9, Jesus opera 10 grandes milagres. No capítulo 8 e capítulo 9, Jesus vai descer do monte das bem-aventuranças e já vai entrar e encontrar com um leproso. Ele já vai curar um leproso, depois ele vai curar a sogra de Pedro de uma febre, ele vai curar um paralítico, ele vai acalmar a tempestade, ele vai curar 2 cegos, um mudo endemoniado, ele vai curar a mulher de fluxo de sangue e vai ressuscitar a filha de Jairo. Você percebe então que o rei chegou, os princípios estão estabelecidos e existe um poder por trás dessa operação de milagres. Não é à toa que Mateus vai registrar uma sequência de 10 milagres. São 10 milagres, um atrás do outro. Depois você leia com calma e você vai perceber 10 milagres. Jesus acalmando tempestade, curando paralítico, exorcizando demônios, expulsando demônios. O poder que está por trás desse reino que chegou é o Espírito Santo de Deus, que opera em conjunto com o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós chegamos no capítulo 9, esse poder que está operando, nós vamos entrar, então, no nosso texto base de Mateus, capítulo 9, 19, quando um homem chega diante, um homem de tamanha importância, chefe da sinagoga, ele então se ajoelha, se prostra diante de Deus, roga que cure a sua filha, e então Jesus vai curá-la. E a partir daqui eu quero tirar algumas lições. Lições de um milagre. Lições de uma ressurreição. E eu quero que você preste bastante atenção. Bastante atenção. E que, se você puder estar com a sua Bíblia aberta, com o seu smartphone conectado aí em Mateus 9, nós vamos extrair algumas lições. Lições que devem e podem gerar mudanças nas nossas vidas. Uma das coisas que eu aprendo logo de cara como introdução à nossa reflexão é que toda dor, todo sofrimento que bate à nossa porta, principalmente quando se refere à nossa prole, geralmente quando acontece com os nossos netos, filhos e filhas, todo sofrimento que bate à nossa porta, nós carregamos um senso de urgência. É assim ou não é na sua vida? O sofrimento bateu, a dor bateu, você quer para ontem a resolução disso. É algo intrínseco a nós, é algo inato. É normal que quando a dor venha, a gente queira que a dor vá embora. Então eu aprendo logo de cara que esse milagre, ele vai me ensinar que todo sofrimento que bate à nossa porta nos traz um senso de urgência. E quando nós temos esse senso de urgência, nós precisamos fazer algumas coisas. Porque não adianta você querer urgência do seu caso. Talvez você entrou aqui nessa manhã com alguma dor. Você entrou aqui doendo. Entrou aqui sofrendo por alguma questão da vida. Seja qual for. E está doendo. Mas você precisa tomar algumas ações. Não adianta você apenas ficar com a dor. Não adianta. Esse senso de urgência precisa fazer com que você saia da inércia. Saia do lugar de acomodação. E esse homem, então, sai do lugar de acomodação e vai se prostrar aos pés de Jesus. Ele vai procurar alguém que pode curar a sua filha. Uma outra grande verdade que eu aprendo nesse texto é que esse homem, o chefe da sinagoga chamado Jairo, ele era um homem de status, de situação política, econômica, financeira, status social. Ele era o chefe da sinagoga. Pense você que uma sinagoga era uma reunião onde os judeus iam ensinar e aprender a Torá. Eles iam ali, pegavam o rolo da lei no gasofilácio e lia a lei. E salmodiavam com os salmos, que era o inário judaico. E toda a reunião acontecia ali semanalmente, diariamente. Mas esse homem possivelmente nunca viu um milagre acontecer na sua sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga. E a sinagoga era um lugar de reunião, como uma pequena igreja, uma congregação judaica. Mas possivelmente ele nunca tinha visto um milagre acontecer. Era reunião após reunião,
leitura da lei após leitura da lei, hinos dos salmos sendo cantados, mas possivelmente ele nunca viu um milagre. Mas ele ouviu dizer. Ele ouviu dizer que tinha um rabino que estava causando um alvoroço, e esse rabino, vindo da Galileia, ele estava operando paralíticos, expulsando demônios, ele já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, ressuscitado Lázaro. Esse chefe da sinagoga já tinha visto ele já ouviu falar. E a Bíblia fala que a fé vem como, irmãos? Pelo ouvir. Esse começou a gerar uma fé nesse homem de ouvir que um rabi da Galileia estava operando maravilhas. E não foi à toa que ele vai atrás desse rabi de Nazaré e se prostra aos pés dele. O que eu aprendo é que quando a dor chega e o sofrimento chega para todo mundo. Não importando a sua situação financeira, o seu status social, se você é rico, pobre, seja qual for o status, vai chegar, a dor um dia chega, o sofrimento bate à tua porta. E quando bate, você precisa tomar algumas decisões e ações. Esse homem escolheu a melhor parte, se prostrar aos pés de Jesus. E essa é a grande primeira lição que eu poderia tirar aqui dessa passagem, porque o versículo 18 diz assim, ó: e falava Jesus ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem, põe as suas mãos sobre ela. A primeira lição que eu aprendo é que quando a dor chega, o sofrimento chega, você precisa se ajoelhar aos pés de Jesus. E a pergunta que não quer calar e que está martelando aí na sua mente e no seu coração é: você tem se prostrado aos pés de Jesus? Porque eu sei que todos nós estamos suscetíveis à dor, a perdas, a sofrimento. Talvez nós estejamos aqui reunidos no nome de Jesus, mas está doendo aí no coração. Só você sabe a dor, a notícia que você recebeu. Só você sabe o quanto o filho está lá vivendo uma vida que você não quer, o marido que se foi. Só você sabe a questão financeira, a falência que chegou. Só você sabe. E nesse momento, você precisa se prostrar aos pés de Jesus. É só a oração. Apenas a oração, apenas se achegando aos pés de Jesus, é que nós podemos ter algum resultado, alguma resposta da parte de Deus. Porque estar em casa e acreditar na posição política, financeira, econômica, os status sociais, não vai adiantar. O dinheiro pode até, de alguma forma, te ajudar a conquistar coisas. O seu status social pode até te ajudar em alguma coisa. Mas não vai te ajudar quando a dor e o sofrimento chegam, principalmente quando é um caso de morte. Então, a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me ouvindo, você que está pela internet, a dor bateu na sua porta, o sofrimento chegou, você precisa fazer como esse homem fez. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Algumas versões dizem que ele se prostrou e adorou. E você precisa também estar prostrado e adorado. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, você está rendido aos pés de Jesus. Eu quero acreditar que se você chegou aqui nessa manhã, é porque você quer mais de Deus, você quer se prostrar. Nós já oramos, nós já cantamos, levantamos nossos braços. Você está prostrada. Isso já é um grande start, um grande início para que Deus comece a operar na sua vida. Para que Deus comece a te dar respostas. O sofrimento, muitas vezes, queridos, ele é pedagógico. A dor quando vem, o sofrimento quando vem, é porque Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Esse homem tinha status. Tudo que ele podia, ele talvez resolvia com dinheiro, com a sua influência. Mas agora ele não podia resolver. Agora ele não podia. E às vezes tem problemas que a gente resolve, né? Nós somos proativos e a gente faz e acontece. Não, deixa que eu resolvo. Pode deixar que eu resolva. A gente vai resolvendo as coisas da nossa vida. Mas tem coisas que a gente não resolve. E é só prostrado aos pés de Jesus que ele vai nos ajudar a resolver essas questões. Queridos, a segunda grande lição que eu aprendo desse texto é que a fé, ela não vê impossibilidades. A fé, ela não vê impossibilidades. Se tem fé aí no teu coração, você vê o possível acontecendo. As impossibilidades da vida são dissipadas se tem fé aí. Existia um teólogo americano que ele dizia o seguinte: a fé ri na cara da impossibilidade. A fé ri.
A fé acha graça. Ah, é impossível isso acontecer. Para a fé não é. É dessa forma, quando se apresenta uma impossibilidade na nossa frente, se tem fé aqui, o impossível não vai ser problema, não vai ser obstáculo. E esse homem, ele viu isso acontecer. Ele nunca tinha visto um milagre na sinagoga, mas agora ele ouviu dizer. A fé foi sendo brotada no seu coração. E aí ele recorre à pessoa certa, a Jesus. Se prostra, adora e vai fazer um pedido a Jesus. E vai falar assim, olha, minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Ele nunca tinha visto isso. Por que ele acreditava que Jesus poderia impor as mãos e curar? Porque ele ouviu dizer. Ele ouviu dizer que ele já tinha feito algumas curas, milagres ao longo da vida. Então, ele ouviu e por isso ele acreditou. Agora, queridos, preste atenção no que eu vou falar. A fé, ela tem um estágio que eu gosto de chamar de a crença. Você crê, você acredita, isso é um estágio da fé. Mas quando você confia, você está avançando um estágio da sua fé. Porque acreditar é uma coisa, até os demônios creem. Mas confiar já é diferente. Preste atenção na história que eu vou te contar. Preste bem atenção aqui, ó. Existia um homem que ele era um trapezista. Ele fazia malabares e ele era muito ovacionado. Talvez você já ouviu essa história. Tinha um prédio de 20 andares aqui e um prédio de 20 andares aqui. E ele passava numa corda bamba de um prédio para o outro, sem nenhuma ferramenta de proteção. Ele andava no cabo de aço, se equilibrando a ponto de cair e morrer. E ele ia de um prédio para o outro. E a multidão que estava lá embaixo, ovacionando ele. Você é o melhor. Você consegue. E aquele rapaz que falava no microfone, vocês acreditam que ele consegue passar de um prédio para o outro? E a multidão, nós cremos, nós acreditamos. A multidão ovacionava. Quando de repente o trapezista falou assim, eu quero um voluntário que vai entrar aqui nesse carrinho de mão junto comigo e nós vamos atravessar juntos. Ele com o carrinho de mão, ele ia atravessar o cabo de aço. E ele pediu um voluntário para entrar junto com ele naquele carrinho. Quantos quiseram entrar? Ninguém. Todos acreditavam que ele passaria de um cabo para o outro, de um prédio para o outro. Mas ninguém confiava no trapezista a ponto de entrar dentro do carrinho junto com ele. Percebe que nós acreditamos, muitas vezes nós acreditamos, mas confiar é um estágio avançado. Esse homem, ele acreditava e confiava. Ele falou assim, Jesus, vem comigo, porque se você impor as suas mãos sobre ela, ela vai viver. Olha que fé, que confiança, que talvez nós precisamos nessa manhã sair daqui com essa confiança. A dor chegou, o sofrimento bateu, o calo está apertado, está doendo e você precisa confiar. Confiar que Jesus pode fazer muito mais além do que você veio pedir. Ele pode. Você precisa entrar nesse estágio mais avançado da fé. E para entrar nesse estágio, você precisa ouvir a palavra. Você precisa estar em reunião. Você precisa estar junto, estar servindo, estar no meio das brasas. Porque a fé vai sendo acrescida no seu coração. A fé, ela não vê as impossibilidades. Ela não vê. Tem um monte de cadeira aqui. E o objetivo está lá naquela parede. Eu não estou vendo as cadeiras, eu estou vendo lá o alvo. Eu estou olhando para o alvo. A fé, quando tem fé, os obstáculos, os impedimentos são dissipados. E esse homem viu isso e fez isso na prática. Então, quero recapitular com você. A primeira coisa, quando a dor chega, é se prostrar e se ajoelhar aos pés do Senhor. Segunda coisa é que a fé não vê impossibilidades. Você precisa confiar que o seu problema, a sua dor, será sanado pelo poder do Senhor Jesus. Agora, preste bem atenção. Eu não estou querendo ser aqui um triunfalista, dizer que Deus vai fazer tudo por você. Talvez você já esteja anos passando por alguma situação que Deus ainda não resolveu. E aí a gente lembra sempre daquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta,
Ele é Deus, mas se... Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Abrindo ou não abrindo, ele continua sendo Deus. Mas eu quero entrar agora numa terceira lição que esse texto vai falar ao nosso coração. É que eu aprendo no versículo 19, que diz assim, ó, Jesus, levantando-se, seguiu. Preste bem atenção, quando Jesus vai conosco, eu aprendo que Jesus ele sempre caminha conosco nas nossas aflições. Olha só, o seu problema talvez não foi resolvido ainda, mas Jesus está contigo. Você acredita? Existe uma frase que diz assim, parece que o silêncio chega, mas a ausência nunca chega. Pode parecer silêncio de Deus, mas a ausência nunca. Ou seja, você talvez não está ouvindo Deus falar, você talvez parece que Deus se calou, mas a ausência dele jamais. Ele está aí contigo, do seu ladinho, caminhando contigo, a presença dele. O texto diz assim, ó, Jesus vem, eu estou desesperado, minha filha está morrendo, vem. Na mesma hora Jesus pega e vai com ele. Ou seja, no momento da aflição, Jesus caminha conosco. Todo momento de aflição, Jesus está caminhando conosco. O texto diz que Jesus ia seguindo. Eles estavam indo em direção aonde a menina estava morta. Jesus estava caminhando com Jairo. Quando, de repente, o que vai acontecer? Parece que um imprevisto acontece. Há uma interrupção, e a gente leu que uma mulher do fluxo de sangue, ela interrompe o caminho de Jesus e de Jairo, toca nas vestes, é curada. E aí eu fico imaginando a cabeça de Jairo. Senso de urgência, lembra? Ele está querendo a cura logo. Ele clamou, ele se prostrou, ele rogou, ele quer. Aí ele chama Jesus, Jesus está indo. E a filha está lá. Mateus diz que ela já estava morta. Lucas vai dizer que ela estava à beira da morte. Então eles estão indo, desesperado. E de repente uma mulher atravessa o caminho de Jairo. Parece que um imprevisto aconteceu. Parece que, olha... algo aconteceu no caminho que não estava nos meus planos. Mas saiba que todo imprevisto não necessariamente é algo que está interrompendo os propósitos de Deus. Os imprevistos acontecem, mas tudo isso está no radar de Jesus. Todo imprevisto humano está no controle e no propósito de Deus. Uma mulher parece que interrompe o caminho, mas depois da cura, segue-se o caminho. Saiba, queridos, que a gente precisa aprender com a demora. A espera, ela vai gerando fé. A espera já está dizendo o nome. A espera vem de esperança. Mantenha a sua esperança. Está demorando? É apenas um imprevisto. Foi apenas um lapso de tempo, de história. Mas a história continuará. Parece que a história de Jairo é interrompida. Mas 3 versículos depois... a história de Jairo continua. Você talvez pensou assim, Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo, Ele se calou, eu não consigo sentir a presença dEle. Parece que Ele interrompeu a história dEle na minha vida, os seus sonhos, os seus projetos na minha vida, as promessas que Ele fez para mim, parece que interromperam, eu não vejo. E Deus está falando contigo no teu coração, não morreu não. É apenas imprevistos para te ensinar alguma coisa. É apenas uma espera. Essa demora, ela é pedagógica para te ensinar alguma coisa. Creia nisso, querida. Creia nisso, querido. Os imprevistos não são a interrupção de Deus na tua história. Então eu aprendo que Jesus vai com a gente. Ele caminha conosco todos os dias. E quando Ele vai com a gente, eu posso ter a certeza que Ele se importa com a minha dor. Sabe por que Ele se importa com a minha dor e com a sua dor? Primeiro, porque Ele está caminhando com a gente. Ele não te abandonou. Na história de Jairo, ele vai falar 3 palavras muito importantes. Primeiro, é que ele fala para Jairo, lá no Evangelho de Lucas, creia, tão somente creia. Ele diz assim, olha, não temas, creia somente. E depois de ele falar isso, ele chega no meio da multidão e fala assim, a menina não está morta não, ela só dorme.
E depois ele dá uma ordem para a menina. Menina, levanta e anda. Ele usa 3 palavras, as palavrinhas mágicas de Jesus. Creia, tão somente creia, não temas. Ela está apenas dormindo, ela não morreu. Menina, levanta e anda. Essas são as palavras de Jesus nesse enredo, que só Marcos e Lucas vão relatar, que Mateus não relata. E eu aprendo que Jesus se importa com a dor de Jairo, porque ele vai no cerne da questão. Ele vai usar as suas palavras para trazer vida àquilo que se foi. Creia, querido, que uma palavra apenas, Deus pode ressuscitar seus sonhos, trazer à tona, trazer a dor, trazer o sofrimento à tona e transformar em alegria. Quando Jesus vai conosco, queridos, quando Jesus vai conosco, pessoas vão tentar te desanimar. Eu não sei se só acontece comigo. É só comigo? Que quando eu estou na caminhada com Jesus, servindo a Deus, sempre vem pessoas dizendo, tu não vai conseguir. Ah, não é assim não. É só comigo que acontece? Jesus, ele está no caminho e de repente chega um pessoal lá da casa de Jairo e fala assim, Jairo, ó, não interrompe mais o mestre, não incomoda ele não, porque ela já morreu. Deixa para lá. Vão tentar te desanimar. E é nessa hora que Jesus fala assim, olha, Nananina não. Ela não está morta, ela só está dormindo. Jesus está falando para você assim, olha, vão vir pessoas para te desanimar. Vai falar assim, vai ficar indo para a igreja toda quinta-feira de manhã, fazer o que lá? Por que você vai lá naquele trabalho de oração à quinta-feira? Por que você vai à igreja domingo e nada muda na sua vida? Parece que nada muda. As pessoas querem ver o sucesso na sua vida, a mudança na sua vida. Elas querem ver porque o sucesso do mundo é uma coisa, mas o sucesso de Deus está lá nas bem-aventuranças, aos humilhados, os perseguidos, os mansos, os humildes. Esse é o sucesso de Deus. Mas o sucesso do mundo é outro. E eles querem ver esse sucesso na sua vida. E aí começa a te espraguejar, fala que não vai dar certo. Jairo passou por isso, mas sabe o que fortaleceu Jairo? 2 coisas. A presença de Jesus e as palavras de Jesus. Jairo estava com a presença de Jesus do lado dele, em carne e osso. E a palavra, porque Jesus falou assim, ó, fique tranquilo, Jairo, deixa eles falarem. Ela não está morta. Ela só está dormindo e nós vamos lá ressuscitá-la. Creia, queridos, que a presença e a palavra vão te suster até o momento que Jesus voltar, até o momento que ele quiser dar uma reviravolta na sua vida. Creia na presença e na palavra. E por último, querido, quero finalizar a nossa meditação. Não quero ser muito pesado, muito enfadonho, mas eu quero te dizer que quando Jesus vai conosco, é necessário também que algumas pessoas saiam da nossa vida. Sabia? Jesus, quando chega na casa, tem uns flautistas tocando. Aqueles flautistas estavam ali já contratados para tocar o funeral da menina morta. E aí, então, quando ele chega na casa para operar o milagre, algumas pessoas ali começam a rir. O texto diz que eles começaram a rir de Jesus, rir de Jairo, rir. Não, como é que ela já morreu? O que você veio fazer aqui? Ela já está morta. E Jesus fala assim, olha, saiam todos. Vocês que estão rindo, podem sair. Só entra o pai da menina e a mãe da menina e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Só quero, quem tem fé, entra comigo no quarto. Quem está rindo, debochando, pode sair. Foi isso que Jesus falou. E às vezes, na sua caminhada, querido, quando Jesus caminha contigo na caminhada da fé, pessoas vão te desanimar e outras vão rir de você. E aí, você vai precisar fazer uma peneira. Porque tem pessoas que elas foram importantes até um estágio da sua vida. Mas você está indo para um próximo nível. Outras pessoas vão chegar na sua vida. E é necessário, às vezes, deixar pessoas que não querem acompanhar o próximo nível. Saiba selecionar as pessoas que vão estar contigo na caminhada, que vão participar da sua vida quando a vitória chegar. Jesus selecionou, ele falou assim, vocês que estão rindo, pode sair. Entra comigo só quem tem fé. E às vezes nós precisamos fazer isso. Amigos queridíssimos, queridíssimos, que estavam comigo no início da minha caminhada, seguiram outros rumos. A vida é assim, Deus vai colocando novas pessoas, pessoas que vão abrir portas vão se fechar, pessoas vão debochar de você, vão rir de você, pessoas vão te desanimar na caminhada.
Mas saiba que é necessário você fazer essa peneira. É para o teu bem, é para a tua saúde emocional, minha querida. Sabe, pessoas que estão ali o tempo todo com toxina, palavras tóxicas, só se vitimizando e reclamando no seu ouvido. É hora de você começar a peneirar devagarinho. Coloca na mão de Deus e fala: Deus, coloca as pessoas certas na minha vida, que vão me ajudar a avançar, que não vão me colocar para baixo mais do que eu já estou. Jesus fez isso. Pode sair quem está rindo, quem está debochando, quem não acredita, porque a cura vai acontecer, o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Glória a Deus. E para a gente finalizar, eu quero te contar apenas uma história final. Existiam duas mulheres que elas estavam tricotando, costurando, fazendo um tricôzinho, costurando a calça dos seus maridos. Uma costurava daqui e uma costurava da cá. E essa que costurava daqui, ela falava assim: ai, as coisas estão tão difíceis lá na igreja. Ah, meu marido está isso, está aquilo. Ah, e o pastor não dá oportunidade. Ah, a irmã Jaqueline não dá oportunidade para eu orar e para eu cantar. E ela está reclamando da vida. Ela está lá tricotando a calça do marido, costurando e reclamando. A outra: ah, minha querida, não fica assim não. Está uma bênção lá na igreja, sabe? Meu marido está servindo a Deus, está pregando, ele está servindo a Deus. Meu marido, as coisas estão acontecendo, as promessas estão acontecendo. Então, o discurso de uma era pessimista, sabe? Se vitimizando, reclamando das coisas. A outra alegre, feliz, glorificando a Deus. E quando elas perceberam, a que estava se vitimizando e reclamando estava costurando essa parte traseira aqui da calça do marido. Estava rasgada de tanto ele ficar sentado. Enquanto que a outra, ela estava costurando essa parte aqui, ó, do joelho. Porque o marido estava sempre de joelho orando, buscando. Como esse homem, Jairo, chefe da sinagoga, ele se ajoelhou. E por ele ter se ajoelhado, se prostrado, orado, Deus deu a vitória a ele. Que você continue a perseverar na caminhada da fé. A hora vai chegar. Deus vai operar um milagre. Saiba que Ele está caminhando contigo. Ele caminhou com Jairo, Ele está caminhando contigo. Ele caminha e quando Ele está caminhando, Ele vai dissipando tudo. Ele vai colocando as arestas, tudo no seu devido lugar, para que você possa cantar o hino da vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Quero que você fique de pé comigo, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E se você, por algum motivo, foi tocado por essa palavra, mas eu quero ir além. Se você quer ter um encontro com esse Jesus que opera milagres, eu acredito que todos nós que estamos aqui já servimos a Deus, mas nunca é demais falar, nunca é demais dizer que é necessário um encontro. Jairo teve um encontro com Jesus. Ele era chefe da sinagoga, mas ele teve que encontrar com Jesus. Existe alguém aqui que quer ter um encontro pessoal, que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo? Existe alguém aqui que ainda não se encontrou, não entregou o seu coração? Todos aqui são salvos, lavados e remidos por Jesus? Sim ou não? Amém. Então eu quero orar por você que está passando alguma situação aflita, como esse homem passou. Seja com filho, seja nas finanças, seja no casamento. Eu quero orar por você. E você una sua voz à minha em oração. Vamos orar para que Deus abençoe a sua vida, saia, faça você perceber as situações e faça você caminhar rumo à direção certa. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Nós te agradecemos, Deus, porque a tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra, ó Deus, ela transforma a nossa vida. Nós aprendemos aqui com a tua palavra, ó Deus. Nós vamos sair daqui nessa quinta-feira abastecidos porque entendemos que o Senhor continua a operar. O Senhor continua a falar aos corações. Mesmo num evento de 2000 anos atrás, com o chefe de uma sinagoga, o Senhor falou conosco aqui na Igreja Batista Atitude. A tua palavra é atemporal, ela é tão viva que ela fala ao nosso coração ainda hoje, usando eventos do passado.
A tua palavra é viva, ó Deus. E por ela ser viva, nós estamos também vivos e vivificados por ela. Nós aprendemos que nós precisamos nos prostrar diante de Ti. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Ti, Deus. Nos ajuda, Pai, a ter esse movimento de submissão, esse movimento de entrega a Ti, ó Deus. De entregar os nossos problemas e saber que nós não podemos resolver todos eles. Esse homem não sabia como resolver um problema tão grande de morte. E nós também não sabemos, por isso nós entregamos a Ti. Nos prostramos, nos ajoelhamos diante de Ti. E vimos e entendemos dessa manhã, Pai, que a fé, ela ri das impossibilidades. Não existe impossível diante da fé em Ti. Que o Senhor continuará operando e que o Senhor vai conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está nos ensinando a entendermos que a demora é pedagógica. O Senhor está nos ensinando que o sofrimento que bate à nossa porta quer nos ensinar alguma coisa. Nos ajuda a entender essas coisas, Pai, porque o nosso coração, a nossa mente é limitada, a nossa visão é turva. Muitas vezes o problema nos cega. As escamas que ficam nos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar um palmo à frente, mas que o Senhor nos dê a visão do céu. Que o Senhor nos dê a visão dos altos céus, a visão de águia, para que possamos suportar o dia mau, para que nós possamos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti, entender que a Tua presença e a Tua palavra caminha conosco e que nada nem ninguém pode nos parar diante da fé que temos em Ti. Fica conosco nessa manhã, nesse ainda resto de manhã, início de tarde, e que seja um dia abençoado pela Tua presença na nossa vida. Assim entregamos nossa vida, nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, querida.